Oi, gente, boa tarde. Eu resolvi fazer um vídeo para falar rapidamente sobre a questão da ditadura militar e os indígenas, o genocídio, né, que aconteceu na época da ditadura militar, o genocídio, né, contra os indígenas. E como a Regina vivenciou de perto, viveu lá no norte do Brasil naquela época e não viu nada disso, então acho bom, só para não parecer que eu estou inventando, né? Então eu entrei aqui no Google e coloquei a palavra genocídio dos indígenas na ditadura militar. Então resolvi gravar um videozinho, porque é mais fácil do que ficar escrevendo, toma muito espaço, eu acho que é mais rápido. Então, olha, basta vocês fazerem isso no Google, aí vocês vão encontrar muita coisa e fiquem à vontade para pesquisar. Por exemplo, na revista Isto É, que é uma revista bem de direita, né? Eles admitem massacre de índios pela ditadura militar, Isto É independente. Então, a população indígena também foi alvo de operações ligadas ao Serviço Nacional de Informação durante a ditadura militar. Aí depois, outro site, Comissão da Verdade, ao menos 8.300 índios foram mortos na ditadura militar. Esse site Amazônia Real. O relatório afirma que o número real de indígenas mortos no período pode ser maior e desaparecidos indígenas, mas concluir a relação das vítimas da ditadura militar no Brasil, o genocídio de 2.650 Vaimiri Atuari, etc, etc. Então é só entrar em cada um deles, né? Aqui em seguida, historiador desenvolve pesquisas sobre o genocídio de indígenas na Amazônia, acho, né? O historiador também afirma que o assunto do genocídio contra indígenas na ditadura militar é pouco tratado na sociedade pelos veículos de comunicação. Depois, memória da ditadura. Está no site memoriasdaditadura.org.br. O regime militar brasileiro implementou o Plano de Integração Nacional, prisão e tortura de lideranças indígenas que lutavam por seus territórios. É só entrar lá no site para vocês lerem também. Os crimes da ditadura, depois o jornal do Diário do Centro do Mundo, 8.000 índios mortos, o desastre da Amazônia, grande legado, imagino que da ditadura militar. Região amazônica indicam um verdadeiro genocídio de índios durante o período da ditadura militar. Não há como falar de um número exato. Depois, aqui tem um site de Esquerda Diário, nem vou contar porque parece que é tendencioso, estou tentando ser tendenciosa, né? Então vou procurar não ler nada que tenha a ver com a esquerda. Aqui o Globo, o jornal O Globo, que vocês costumam acompanhar, né, da Rede Globo, ligado às empresas Globo. Então, vamos lá, a história, aqui, né, da resistência e morte dos povos indígenas na ditadura militar. Eu entrei nesse daí por ser Globo, né, que eu acho que muita gente tem mais acredita mais no que a Globo diz. Posso estar enganado. Eu não acredito, mas tem sido assim no decorrer da história. Então, aqui, do site da Globo, índios em treinamento na Guarda Rural Indígena, criada pela FUNAI em 68, o resultado do projeto foi desastroso e há indícios de que é só entrar lá para vocês terminarem de ler. Enfim, é isso. Tem aqui blogs, ditadura militar e o genocídio indígena, ditadura militar e população indígena no UF, na Universidade Federal de Minas Gerais, os documentos da Eloise Stalin. Ainda hoje sabemos muito pouco sobre os crimes cometidos pela ditadura contra as populações indígenas. O mais importante documento de Parará continua, é só entrar lá no site para vocês verem. Mais revista Fórum, ditadura militar e genocídio indígena. Aí fala mais, aí
E aí tem muito mais aqui, é só ir aqui para o lado, para o 2, tem até 10, e continua. Historiador desenvolve pesquisa sobre o genocídio de indígenas, aqui é um vídeo, vocês podem assistir, está no YouTube. Lá, Memorial da Ditadura, na ditadura civil-militar e povos indígenas. Documentos da Cruz Vermelha revelam o massacre de indígenas. A história de resistência e morte dos povos indígenas na ditadura militar. Essa história que o jornalista Rubens Valente conta em Os Fuzis e as Flechas, a história de sangue em resistência indígena na ditadura. Estado brasileiro defende políticas da ditadura que causaram, etc. Não dá para ver aqui, é só entrar lá. Wikipédia ou Wikipédia. Genocídio dos povos indígenas. Genocídio dos povos indígenas é a destruição genocida das populações indígenas. Durante o período de 54 e 89, quando a ditadura militar do general Alfredo Stroessner governou o Paraguai, a população indígena do país deixa eu ver, isso daqui é uma... Bom, depois vocês veem, eu não vou entrar. Então aqui se é Repórter Brasil, mas então pegam aqui relacionado a outro país, não sei. É um pedaço do trecho, mas deveria começar relacionado ao Brasil, né? Porque aqui está escrito, né? Repórter Brasil. Depois aqui, no site da Folha, livro narra tragédia e resistência indígena na ditadura militar. A iniciativa expansionista pode não ter tido o genocídio indígena como uma meta clara e aberta, mas na prática foi o que ocorreu com muitas blá blá blá, é só continuar. Enfim, gente, é isso. São muitos e muitos sites abordando o mesmo assunto. Vocês podem ver aqui no Google, pode ir em todos eles, né? Eu vou ver aqui um anterior, esse aqui que é onde eu entrei por acaso, porque é da Globo, né? Talvez vocês sintam mais confiança no site da Globo, então vamos ver lá. A história da resistência e morte dos povos indígenas na ditadura militar. Vocês podem ver aqui, o Globo, né? Globo, G1, etc. Então, aqui tem que falar de um certo livro, né? Aqui fotos, tem os textos, né? Quem quiser pode ler tudo isso e, enfim. Teve só uma parte que eu li aqui. Ela vê uma ação deliberada dos militares para abafar todos os casos relativos aos indígenas durante a ditadura. E avalia que os generais sabiam que viria uma enorme pressão internacional se as milhares de mortes viessem à tona. Isso também contribuiu para o silenciamento dessas violências. Isso traz uma dificuldade para reconstruir a história que ocorreu em locais ermos e distantes. Essa é uma pesquisa que necessita de muitos recursos. As testemunhas estão espalhadas por diferentes aldeias e cidades. O Estado brasileiro também precisa reconhecer seus crimes e seus erros, afirma Valente, que começou a trabalhar no livro em 2013, mas escreve sobre o tema desde 1989. Tá? Então é isso, gente. A gente não é obrigado a saber tudo, muita coisa a gente não sabe, mas a gente vai compartilhando informações. Não para tentar impor a nossa forma de pensar, mas sim para alargar os nossos horizontes. É muito bonito a gente poder ver com amplitude, né? Os prós e os contras. Não existe um lado apenas, nem outro apenas. É uma série de informações que se entrelaçam e conhecer a verdade, procurar conhecer a verdade é algo que tem uma nobreza em si. Então, eu tendo a ver um lado, vocês tendem a ver um outro lado,
e a gente pode a gente pode compartilhar mutuamente coisas interessantes, eventualmente, e assim eu acho que passa a entender melhor essa vida, tá? Um abraço a todos.